Boa noite, está começando mais um RS em Movimento aqui pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Sempre antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos ver como está a noite lá fora? Então nós estamos vendo aí imagens de Canela na Serra Gaúcha. Não está chovendo, tivemos hoje aqui na capital um dia de sol, no final da tarde começou a nublar um pouquinho. E lá na Serra está mais ou menos isso, sempre um pouquinho mais frio que Porto Alegre. Agora a gente está vendo ali Gramado. Gramado também está com 14 graus, um pouquinho mais frio também. Sobe ali 800 metros, sempre a temperatura cai um pouquinho. E vamos ver agora aqui a região metropolitana de Porto Alegre, Esteio, já com 18 graus. Aquela diferença que a gente falou aí da Serra para a capital. E a gente segue até às 8 da noite trazendo muito conteúdo para você. Veja os destaques da edição desta sexta-feira. Otimismo no comércio de Porto Alegre. Compras para o Dia dos Pais devem superar o movimento do ano passado. Vamos conversar com o Cindy Lojas para saber quais segmentos do comércio esperam vender mais neste ano. A Cindy Expo Porto Alegre 2026 espera gerar mais de R$ 1 milhão em negócios no setor condominial, impulsionados pelas conexões entre síndicos, administradoras e fornecedores que vão participar do evento. Cerca de 1.300 visitantes são esperados na edição deste ano. Aqui no estúdio vamos conversar com organizadores e palestrantes da Cindy Expo. Trégua na chuva será curta. Domingo volta a chover no estado e tem alerta de inundação para a região das Ilhas na capital. Com o Guaíba em elevação, a Defesa Civil do estado orienta os moradores a buscarem abrigo e permanecerem em locais seguros. Grêmio perde para o Bolívar em La Paz pela Sul-Americana e já se prepara para o Campeonato Brasileiro. O tricolor recebe o Fluminense no próximo domingo. Pelo lado do Inter, Colorado viaja ao Paraná para enfrentar o Atlético Paranaense amanhã. O comércio de Porto Alegre está otimista para o Dia dos Pais. A expectativa do Sindicato dos Lojistas é um movimento maior nas vendas em relação ao ano passado. Para falar sobre essas projeções, eu recebo aqui no estúdio Tarcísio Pires, vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Tarcísio. Boa noite. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço, estar aqui pelo convite, conversar um pouco sobre o varejo de Porto Alegre. Muito bem. Tarcísio, a gente sabe que o comércio é bastante estimulado e movimenta muito aí no Natal, primeiramente no Natal, e a segunda data é o Dia das Mães, né? O Dia dos Pais é a terceira data que mais movimenta o comércio? Sim, acreditamos que o pai, né, é aquele que ele mesmo paga, às vezes, o seu presente, né? Então ele nem estimula tanto a compra. Mas eu acho que os pais e o Dia dos Namorados, eles ficam bem parecidos, né, nesse ritmo de venda. Uhum. Por falar em pagar o presente, o Cindy Lojas está estimando aí um crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Esse crescimento é de mais ou menos quanto? Quanto vendeu ano passado? O que esperam vender esse ano? Esse ano nós estamos esperando mais de 220 milhões de venda no Dia dos Pais. É um crescimento em torno de 15% em relação ao ano passado. Sim. Não vai ter, pela nossa pesquisa, teve uma pequena diminuição no número de pessoas com dar presente. No entanto, o ticket médio aumentou. Subiu o ticket médio. Isso... Qual é o ticket médio a propósito? Vocês hoje, têm essa informação? Na nossa pesquisa, deu R$363 o ticket médio. Já dá para comprar um bom presente, É um bom presente, bom presente, né? Até porque nós também vimos que a principal é a roupa, né? Que as pessoas aproveitam a questão do inverno, né? Sim. E aquela história, né? O presente, o valor do presente nem sempre também é o que mais importa, né? O que importa é a intenção, é a lembrança, né? Do presente. Bom, pelo que a gente viu aí, esses gastam bem acima da inflação, do crescimento da inflação. Sim. Se a gente projetar a inflação do ano passado para esse, cresceu bem mais, né? Mais. Então, as pessoas estão com um pouco mais de dinheiro no bolso. As formas de pagamento, Tarcísio,
O pessoal está pagando mais com Pix, com cartão? Ainda existe o velho crediário, o boleto mensal? Como é que está isso aí? Não existe mais o velho crediário. Tem algumas lojas pouco mais antigas que ainda fazem isso, mas a maioria não tem mais condições de fazer. É cartão e Pix. E nas pesquisas sempre o Pix aparece muito perto do cartão parcelado. Mas, na verdade, é no cartão parcelado que as pessoas preferem, normalmente. E a tendência é essa mesmo, parcelar o valor? A tendência é parcelamento no cartão, tanto que na pesquisa deu que as pessoas procuram lojas que, além de um ótimo atendimento, além de ter um produto de qualidade, lojas que fazem um parcelamento, né, ajudam no número de pagamentos dos clientes. Então, isso faz parte do nosso mercado atualmente, que você disse que as pessoas vão gastar um pouco mais tão com dinheiro. Eu acredito que é um pouco diferente. Acho que as pessoas estão comprando melhor, sabe? Elas estão realmente vendo um produto de qualidade, entendendo bem o que o consumidor está mais atento a isso, pesquisando mais, comparando, fazendo esse tipo de coisa. Exatamente. O consumidor está mais atento, entendendo, conhecendo mais, né, aquela pessoa que eles querem dar o presente. Então, eu acho que é um presente útil, né? Presente útil. Claro. Por isso aí vale a pena um investimento um pouco maior. Presente que possa ser lembrado, pelo menos, o resto do ano, né? Bom, a gente sabe, Tarcísio, que hoje em dia grande parte do comércio ocorre de forma online, né? E muitas lojas, inclusive, têm lá os seus departamentos de e-commerce. Sim. Mas a compra física ainda prevalece em datas como essa? Em loja física ainda prevalece em datas como essa? Sim, prevalece. Nossa pesquisa mostrou que 76% das pessoas vão preferir comprar em lojas físicas. Em lojas físicas. Nós acreditamos por quê? Porque as pessoas compram de última hora. Normalmente, Dia dos Pais, Dia das Mães, de última hora. Então, tem aquele risco, vou comprar online e não vou receber. Então, a loja física, ela tem essa certeza de comprar e comprar aquilo que ela está vendo. Faz sentido. Pode pegar, pode sentir. Tem a proximidade da troca, porque às vezes não compra certo, tem a proximidade da troca. Então, as lojas físicas esse ano até aumentou em relação ao ano passado. Aumentou em relação ao ano passado a procura pela loja física esse ano. Esses dias a gente até conversava com o Cindy Lojas sobre isso e eles estavam nos dizendo exatamente isso, que as pessoas estão preferindo novamente, depois de muito utilizarem o e-commerce, e em alguns casos estão preferindo, primeiro por isso, porque em épocas como essa, Dia dos Pais, Natal, Dia das Mães, enfim, as entregas acabam às vezes demorando um pouco, e o presente chega depois, né? Então as pessoas preferem ir lá e já sair da loja com o presente. Mas também tem aquela questão da experiência, né? As lojas também estão se preparando para isso, para oferecer uma experiência para o cliente, um cafezinho, aquela oportunidade de conversar com o vendedor, Sabe que nós, lá pelo Cindy Lojas, nós damos muito curso para os nossos lojistas. Sim. E dentro das nossas pesquisas, das nossas viagens que a gente faz para entender melhor, cada vez mais, melhor o varejo, essa é uma que a gente mais incentiva os nossos lojistas, né? Ouvir as nossas pesquisas para ver o que realmente o ticket médio, seja fazer uma vitrine com esse ticket médio, né, que faça, né, que as pessoas olhem e vejam que olha, aquilo ali que ela está procurando, experiência de loja. As pessoas que estão vendendo na loja também estarem vestidas adequadamente para aquele momento, né? Claro. Estarem até usando, bem o produto. Conhecer bem o produto, o material, se é uma loja de esporte, conhecer o tipo de tênis, o esporte que o pai faz, para poder comprar corretamente. E sim, eu acho que nós acreditamos que o simples bem feito ainda é o melhor. Né? Tu ter uma loja limpa, tu ter um ar-condicionado funcionando, um cafezinho, um sorriso no rosto. Né? Todo mundo gosta de ser bem atendido, exatamente, bem recebido. Ninguém gosta de comprar com pessoas tristes, né? A gente gosta de comprar com pessoas alegres, pessoas felizes. Por mais que nós saibamos dos desafios nossos de cada dia, que os nossos vendedores têm, nossos funcionários têm, claro, e nós também temos, mas a área de venda, às vezes, é um teatro, né? É um teatro. Temos que estar preparados para aquele momento que as pessoas querem vir na nossa loja e comprar conosco.
temos que aproveitar esse momento. E às vezes vai lá para comprar um item e quando o vendedor é muito bom, ele acaba comprando mais, né? Porque o vendedor mostra para ele um produto diferente, uma opção, uma alternativa, acaba levando mais de um item. Né? Exatamente. Eu falo para minha esposa que eu adoro um bom vendedor. Ele me enrola facilmente. Essa é uma experiência. Eu adoro, é ótimo, porque a gente gasta um pouco mais do que devia. Sim. Mas a gente sai satisfeito com a nossa compra. Eu acho que isso é importante, né? E quais são os itens, Tarcísio, que serão mais procurados, mais demandados nessa época? O que as pessoas procuram mais para dar para os pais? Para o Dia dos Pais, como o Dia dos Pais, as roupas ainda é o forte, né? É o forte, mais de 46% das pessoas preferem dar roupa, ainda mais com essa questão do frio que nós estamos passando, isso incentiva mais as pessoas a fazerem isso. Tem a questão das bebidas, que nessa época também para os pais dá uma subida, né? Sim. Né? O vinho, a cerveja especial, o inverno ajuda, né? A bebida ajuda. Tem também a questão de fazer em casa, né? Um almoço de família, ou sair para almoçar em um restaurante diferente. Então, esses são realmente os... E a parte de higiene pessoal também apareceu como em segundo lugar. Então, é algo também que os pais usam muito, a barba, fazer a barba, o perfume. Então... E cada vez mais os homens hoje estão cuidando mais, um creme para o cabelo, né? Então isso aí ajuda também a ter o ticket médio. E o vô também não dá para crescer do vô também. O vô também merece um presente. O vô também é o pai. O vô também é o pai de todos, também merece um presente. Isso aí. Então ajuda um pouco para cada um. Isso é importante. E antigamente se comprava muito nessa época, se dava muito. Sempre era a mesma coisa, né? Era o cinto, era a meia, era esse tipo de coisa. Hoje há uma infinidade de itens aí para homens, né, nas lojas, né? Os homens hoje diversificaram o seu portfólio aí de presente. Então tem muitos itens aí interessantes, né? Exatamente. Eu acho que hoje o nosso varejo está realmente repleto de produtos para todas as idades e todos os gostos. Sim. Né? Eu vejo que esse ano a nossa pesquisa é em Porto Alegre. No entanto, teve até um pai ali, que nós temos uma parte que nós sabemos, o que o senhor gostaria de ganhar, o que o senhor gostaria de ganhar. Teve um que pediu até um cavalo, ele pediu. Pois é, eu pediu um cavalo. Pô, em Porto Alegre a pessoa pediu um cavalo. Pô, que estranho, mas é isso aí. Um cavalo de verdade. Um cavalo de verdade. Para cavalgar. E que outros itens, assim, exóticos, vamos dizer, aparecem nessa lista, ou pouco comuns? Pois é, o que me chamou uma atenção foi o cavalo, mas aparece de tudo, né? Aparece de várias... essa questão por ser aqui no sul, tem a questão de roupas gauchescas, né? Isso apareceu também. Muito apareceu muito também, né? Apareceu segmento. Então, eu acho que é importante, acho que, como nós falamos, a variedade é tão grande, né? E os pais hoje não são os mesmos de antigamente, também fazem coisas diferentes, trabalham com produtos com coisas diferentes, às vezes até alguma coisa profissional para o pai, se o pai é mais home office, uma luz melhor para trabalhar, um mouse diferente. Eu acredito que isso aí, né, ajuda. Claro que os presentes normais que nós falamos antigamente, que a cueca, a meia, o cinto ainda continua sendo é a lembrança, é mais um... Hoje em dia tu vai nessas lojas de roupa, né? Os pullovers, né? Tudo que é cor, várias marcas, a diversidade é incrível. E o pai também gosta de se vestir diferente também, né? Um relógio diferente, por que não, né? Então, acho que é isso aí. Tarcísio, e quando a pessoa, embora conheça bem o seu pai, compra algo que o pai acaba não gostando ou não servindo, enfim, a devolução, como é que faz para devolver? Pode devolver? Qual é o prazo? A loja ressarce, troca o produto, como é que faz isso? Sim, pode devolver. A pessoa tem até 7 dias, né, para fazer essa devolução, está lá no código, mas o lojista hoje em dia, né, como sempre foi o lojista, o cliente está no centro. Então, nenhum lojista quer que o seu cliente fique insatisfeito. A troca vai ser feita, né? Sim. Tu tem que ter um cuidado para não
colocar esse produto num dia, não deu certo, usar o dia todo, depois querer trocar. Claro. Não pode querer pegar o produto e tirar, arrebentar a caixa toda, depois como é que o lojista vai revender aquele produto? Acho que nós também temos que entender que tem os dois lados. Sim. Mas o lojista nunca quer deixar seu cliente satisfeito. Ele vai trocar. Se não tiver, a pessoa espera um pouquinho até chegar a encomenda. Sim. Né? Se for um presente mais barato, vai dar diferença ou vai vender outra coisa. O nosso comércio é tão rico e é tão bonito esse relacionamento com o cliente. É flexível. E a loja física é para isso. A loja física permite isso. É para isso. O dono está ali. Normalmente o dono está ali. O dono está ali, conhece alguém da família. Então esse é o gostoso de tu ter essa experiência da loja de bairro, né? Loja de bairro, esse é a facilidade do dia a dia com esse nosso cliente e o fornecedor dele, né? Que é o nosso lojista. E hoje muitas lojas também estreitaram a relação com seus clientes através de ferramentas como o WhatsApp, enfim. Né? Chega uma novidade, a loja manda um WhatsApp para o cliente, ele olha ali, vai lá. Isso também ajudou bastante. Sim, ajuda muito. Cria uma relação mais próxima, né? Ajuda muito. No entanto, nós sabemos ainda que tem muito lojista que não tem nem o cadastro dos seus clientes. Então, isso nós lá no Cindy Lojas, né, ensinamos muito para as pessoas terem um cadastro, sim, né, dos seus clientes para poderem fazer esse tipo de ação. Claro, manter uma relação mais próxima. Manter um relacionamento. Próxima, né? Chegou alguém que gosta de um charuto, gosta de um cigarro e tal. Manda, chegou alguma coisa nova aqui, chegou um isqueiro novo, chegou uma roupa nova. Já sabe o tamanho do cliente, o tamanho da camisa dele. Exato. Então, mas tem que ter dados. Tem que ter dados. Para isso, tem que ter dados. Tem que ter uma certa organização para te poder fazer isso. Não é do nada. Vou mandar um WhatsApp para o cliente para chegar... Sim, não tem dados, não pegou o telefone, não pegou nada. Então, o cliente, o lojista também tem que ter esse incentivo e essa destreza de ter os dados do cliente. Claro. Faz parte. Fazer essa aproximação. Isso e hoje aí. Tem ferramentas que ajudam nisso. A IA, por exemplo, a inteligência artificial já está sendo utilizada pelo comércio varejista? Eu acredito que muito pouco. Muito pouco ainda. Muito pouco. Que pode ser uma boa ferramenta para fazer esse meio de campo. Uma ótima ferramenta. Até porque com a questão da venda por WhatsApp e a questão da mão de obra que temos a dificuldade, o cliente está atendendo no balcão, mas o WhatsApp está funcionando. Pois é. Se ele investe numa inteligência artificial que vai fazer esse não digo que vai fazer a venda, mas esse pequeno atendimento, Sim. de dar o bom dia, boa tarde, o que eu posso te ajudar? Tirar uma dúvida. Eu quero uma camisa, nós temos essas camisas, espera um pouquinho que a nossa atendente já vai, porque se o cliente te manda uma mensagem e tu não responde, ele ao mesmo tempo ele manda para 2, 3, 4. Parece que se rompe um laço. É incrível. E a experiência nossa, nós também fazemos isso, né? Claro. Tu manda uma mensagem, se a pessoa não te responde 2, 3, 4, 5 minutos vácuo, ali... não volta mais. Não vai dar essa segunda chance, às vezes. O Dia dos Pais, Tarcísio, ele tem também um papel muito importante na economia, né? Ele dá uma acelerada na economia como um todo. Como é que está a questão da mão de obra? Tem muita contratação temporária nesse período, como acontece no final do ano, em outras datas? Ou porque se é uma data única em um dia só, não acontece isso? Como é que fica essa questão das contratações temporárias? Não, nessa época não há contratações temporárias. Não há. É mais realmente para o final do ano. Né? E mesmo porque na o pesquisa, período de venda é muito curto. Mesmo no ano passado, a nossa pesquisa de Natal, final de ano, não deu um crescimento nas contratações temporárias. Não tiveram grandes crescimentos, não. Sim. Né? Porque essa questão da tecnologia ajuda o atendimento. Sim. E no Natal, nessa questão do Dia dos Pais, não há um crescimento. Não chega a mexer com o mercado de trabalho. E eu gostaria de falar um pouquinho também, só para ajudar. O Cindy Lojas, desde o Dia das Mães, agora no Dia dos Pais, nós estamos fazendo uma campanha. São 16 dias, a partir de hoje até o dia 8. Serão R$1.000 por dia que o Cindy Lojas vai sortear pela nota fiscal gaúcha, ou seja,
Você vai na qualquer loja associada ao Cindy Lojas, vai estar identificada essa loja com um adesivo, sim. vai estar ali, você compra, dá o teu CPF, automaticamente, você dando o CPF, na nota fiscal gaúcha aparece ali o link da nota, você clica ali e o sorteio é diário. São sorteios de 500, 300 e 200 reais, 3 sorteios por dia, R$1.000 por dia para os clientes que comprarem nas lojas dos associados Cindy Lojas de Porto Alegre. São mais de 2.500 lojas em Porto Alegre. Muito bom. Vale a pena fazer esse investimento e pode ser sorteado, né? E a partir de agora, todas as datas festivas, teremos sorteios para os clientes dos associados do Cindy Lojas de Porto Alegre. Teve o Dia das Mães, vai ter o Dia dos Pais, sucessivamente vão ter sorteios através da nota fiscal gaúcha. Sim, que é muito fácil. Muito fácil. A nota, né? Exatamente. Agora, também aí nessa época é bom o pessoal ficar atento, né, Tarcísio, aos golpes online, né? As pessoas recebem ofertas mirabolantes, preços inacreditáveis, que às vezes parecem ser bom demais e são bons demais para ser de verdade, né? Ficar atento nisso, né? Sim, isso é muito importante. Quando a compra online, né? Isso é muito importante. Não existe almoço grátis, né? A gente diz, não existe almoço grátis. Ninguém vai fazer um produto que tu sabe o preço médio dele no mercado. Ele passa na loja, às vezes, custa 1.000, aí de repente lá está por 200. Tem que desconfiar, Eu digo para os meus funcionários, olha, na dúvida, tu não ultrapasse, né? Exatamente o que a gente sabe nas estradas. Então, não faz sentido nenhum, a gente já está... Né, a dificuldade de tu ter dinheiro, sobrar um dinheiro, tu ainda cair num golpe e perder esse dinheiro, é muito triste. Eu acho que isso aí, as pessoas têm que ter um cuidado, sim, não pode acreditar em tudo que dizem, tudo em qualquer oferta. Vá, como nós falamos agora há pouco, vai na sua loja que você conhece, de bairro, da mãe, do amigo, do seu primo, vai lá, aproveite faça esse tete-a-tete, né? Olha os produtos, isso aí, com certeza. Já leva alguma coisa para si também. Com certeza. Agora, isso é fundamental e é muito importante. Muito bem. Tarcísio, a gente deseja aqui sucesso para vocês, que esse seja um Dia dos Pais aí de boas vendas para todo o comércio. Precisamos disso, a economia do Estado como um todo precisa, é importante. A gente sabe que é uma data importante, não dá para deixar de maneira nenhuma passar em branco. Compre o que você puder comprar, o que estiver de acordo com o seu bolso, mas não deixe de presentear os seus pais com alguma coisa, o seu pai com alguma coisa. Então, muito obrigado, Tarcísio Pires, vice-presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, pelas informações que nos trouxe aqui. Nós que agradecemos, o Cindy Lojas Porto Alegre está sempre à disposição de vocês para qualquer assunto que seja do varejo de Porto Alegre. Muito bem, muito obrigado. E um alerta de inundação para a região das Ilhas, na capital, foi emitido pela Defesa Civil do Estado na manhã desta sexta-feira. Com o Guaíba em elevação, a orientação é que os moradores busquem abrigo e permaneçam em locais de segurança. Os detalhes você confere agora. O escoamento das águas das bacias dos rios Taquari, Caí e Jacuí causou a elevação gradual do nível do Guaíba durante esta madrugada. Com o avanço das águas nas ilhas, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de risco muito alto para inundação na região e orientou os moradores a permanecerem em locais de segurança. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, o nível do Guaíba já cruzou a cota de 2 metros no Cais Mauá e deve continuar subindo. A previsão do Serviço Geológico Brasileiro é que esses níveis possam chegar até 2,60 metros, o que já é considerado cota de alerta. Essa cota ela já traz alguns impactos, por exemplo, na região das ilhas, Ilha da Pintada, Ilha dos Marinheiros, então já é uma situação de alerta para essas regiões que podem ser impactadas pela cheia do Guaíba. A perspectiva para o final de semana é o seguinte: no Guaíba a gente vai ter amanhã provavelmente atingindo a cota máxima, que vai ser em torno de 2,60 a princípio, de acordo com as previsões. E então domingo a gente vai ter uma estabilidade, vai começar a diminuir os níveis. O professor explica que os níveis dos rios Taquari e Jacuí estão estabilizando e que as águas estão descendo para Porto Alegre. E essa água vem descendo, então na próxima ao Jacuí a gente ainda tem níveis elevados, mas já estabilizando. E indo agora para o Jacuí,
Em Cachoeira do Sul, a gente tem níveis altos, próximo de Cachoeira do Sul, então cruzando a cota de inundação naquela região. Também em São Jerônimo, a gente tem níveis altos, também já passando a cota de inundação, mas já estabilizando. E vindo agora mais próximo de Porto Alegre, no Caí. No Caí, os níveis também já baixaram bastante, mas estão baixando ainda de forma gradual. Ainda tem um impacto da cheia do Jacuí aqui na região do Guaíba, então os níveis estão baixando, mas de forma gradual. Então, o que mais também aconteceu no estado? Os níveis nos sinos também eles estão elevados, então a gente está vendo ali em Campo Bom, em São Leopoldo, os níveis altos, podendo chegar próximo da cota de inundação, dependendo do que acontecer agora em relação ao Guaíba também, porque tem uma relação dos níveis do Guaíba com os níveis do sino, o que é a mesma coisa no Gravataí, que também estava com níveis altos devido às chuvas que ocorreram na região, e agora também vai sofrer a influência do aumento do nível do Guaíba. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS também alerta para um novo sistema atmosférico que vai atuar no estado a partir de segunda-feira, podendo trazer mais chuvas para a região central do Rio Grande do Sul entre terça e quarta-feira. E são volumes de mais de 100 milímetros, então ficou alerta para as regiões que já foram afetadas pelas enchentes, que ocorreram dos últimos dias, por causa da situação que os rios ainda vão estar com níveis altos, o solo vai estar mais úmido, então o rio tende a reagir de forma mais rápida caso tenha uma nova entrada de chuva, A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas e nunca tentar atravessar ruas ou pontes inundadas a pé ou de carro. Moradores de áreas de risco devem acompanhar os alertas oficiais e, em caso de evacuação, seguir as orientações das autoridades em emergências. O telefone da Defesa Civil é o 199. E depois de uma semana de chuva, o tempo firmou hoje no Rio Grande do Sul. Nós vamos até o Estúdio do Tempo para ver o que podemos esperar para o fim de semana. Boa noite, Lucas Canevero. Olá, boa noite, Irineu. Boa noite para você também que nos acompanha diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. Depois de uma semana marcada por temporais em todo o Rio Grande do Sul, esse sábado deve ser de tempo firme. À tarde deve ter uma variação de nuvens e o sol aparece ao longo do dia. A temperatura também fica agradável, com máximas dos 16 aos 25 graus pelo estado. Mas esse cenário de sol e tempo firme não deve durar muito. Já no domingo, a quantidade de nuvens deve aumentar e vai gerar a possibilidade de pancadas de chuva em diferentes pontos do nosso estado. Os acumulados devem variar de 10 a 25 milímetros de precipitação durante o dia, com os maiores volumes concentrados justamente aqui na região metropolitana. Na segunda-feira, a tendência é de que o Rio Grande do Sul entre em uma nova sequência de dias chuvosos. A instabilidade ganha força com acumulados de 10 a 40 milímetros de precipitação pelo estado. E dessa vez, é a região sul que vai receber os maiores volumes, que podem chegar até os 75 milímetros de precipitação. Mas vamos focar nesse sábado. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. A gente começa lá pela Serra Gaúcha. Caxias do Sul deve ter marcas que vão dos 9 até os 20 graus e o sol aparece entre poucas nuvens. Encantado, um município que foi fortemente atingido ao longo dessa semana pelos temporais, também deve contar com um dia de sol. A temperatura vai dos 15 aos 22 graus. Ao norte do estado, em Não Me Toque, o dia deve começar com mínimas ao redor dos 13 graus e as máximas chegam até os 21. É exatamente o mesmo cenário que a gente vai observar em Santa Rosa, onde o sol também predomina entre poucas nuvens. Lá na fronteira oeste, em São Borja, a temperatura dobra ao longo do dia, indo dos 11 até os 22 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, a temperatura vai dos 13 até os 21 graus nesse sábado. Agora vamos lá na região dos vales, outra região que foi bastante atingida pelos temporais dos últimos dias. Santa Cruz do Sul deve ter mínimas de 14 graus e máximas de 21, e o sol predomina entre nuvens também. Ao sul do estado, Pelotas, as máximas chegam até os 20 graus e as mínimas ficam ao redor dos 11 graus. Lá no litoral norte, em Capão da Canoa, a temperatura vai dos 14 até os 20 graus amanhã. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o dia vai ser de sol entre poucas nuvens, com mínimas de 16 graus, e uma tarde agradável, com máximas de até 20 graus.
E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas na segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite, um bom fim de semana. Obrigado, Canevera. E aqui em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, optou por manter abertas as comportas do Sistema de Proteção contra Cheias. A decisão, segundo a autarquia, foi tomada após análise dos prognósticos hidrológicos divulgados até amanhã desta sexta-feira. E para quem acompanha todas as noites o Ponto de Conexão e pode estar estranhando eu estar aqui apresentando o RS Movimento, a explicação é a seguinte: eu estou aqui hoje substituindo o colega Renato Martins, que está de férias, e a Cris Viegas, que também eventualmente apresenta o programa. Então, hoje, RS em Movimento é comigo, Irineu Guarneiro. E a seguir, Porto Alegre recebe uma feira do setor condominial, que deve reunir mais de 1.000 visitantes e 1 milhão em negócios. É daqui a pouco, já voltamos. Estamos de volta com o RS em Movimento, trazendo mais informações para você. E Porto Alegre recebe a 9ª edição do Sindespo, um dos principais encontros do setor condominial. A feira deve reunir cerca de 30 expositores e projeta mais de 1.000 visitantes e 1 milhão em negócios. Para falar sobre este evento, eu recebo aqui no estúdio Ana Franco, diretora executiva do Sindespo Brasil, e Sérgio Gouveia, palestrante e mentor de síndicos. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Vamos falar um pouquinho da feira, desse evento, né? Quais são exatamente os produtos que são expostos nessa feira? Ana. Então, boa noite. É uma feira de negócios para condomínios. Então, imagina, tu mora em condomínio? Moro em condomínio. Então, todos os serviços que tem no condomínio, a gente tem lá na feira, desde portaria remota, manutenção predial, elevadores, medição de gás. Ai, são tantos serviços. Câmeras, limpeza de piscina, impermeabilização. Todas as empresas estão na Sindespo. Porque a Sindespo reúne fornecedores para oferecer seus serviços diretamente a síndicos, zeladores, conselheiros e administradoras. E eles trazem muita inovação que tem no mercado. Sim, né? Já está na 9ª edição. 9ª edição. Começou aqui em Porto Alegre, em 2017. Sim. Foi aqui na PUC. Na PUC. Primeira vez que a gente fez, em novembro. E acontece onde esse ano? Hoje a gente faz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fizemos em Florianópolis, fizemos em São Paulo e Brasília. E aqui em Porto Alegre, em que local? No Shopping Barra Shopping. No Barra Shopping. Muito bem. Sérgio, faz mentorias, faz palestras. Qual será o tema da tua palestra no Sindespo? Muito bem. O que eu estou trazendo aqui, a convite da Ana, queria aproveitar para agradecer, é a chamada Oficina de Previsão Orçamentária. O que é uma oficina? Como é que ela difere de um curso? Geralmente um curso, ele fica limitado à parte teórica, a explicação de como as coisas funcionam, o que você deve fazer e tudo mais. Sim. Isso tem a sua efetividade. Porém, eu venho não apenas da área corporativa, mas também venho da sala de aula. E como professor, uma coisa que eu aprendi é que uma coisa é eu te ensinar, te explicar como fazer certas coisas. Você, como uma pessoa inteligente, vai entender. Mas você pegar esse conhecimento que você acabou de adquirir e colocá-lo em prática para obter o resultado esperado é uma coisa completamente diferente. Então, o que a sala de aula me ensina é que você precisa também dar o suporte do aprendiz, dele aprender a colocar aquele conhecimento recém-adquirido em prática. Então, a oficina nasceu justamente disso, ela unir a teoria pela manhã e a prática pela tarde. Então, eu trago não apenas esse conhecimento teórico, mas trago um sistema, trago inteligência artificial, trago uma série de recursos que vão ajudar as pessoas a não apenas a aprender, mas a fazer a sua previsão orçamentária. Em alguns casos, é a primeira vez que essas pessoas efetivamente vão criar uma peça orçamentária bem estruturada, profissional, com todos os fundamentos. E isso aí tem provado ser uma coisa assim, bastante reveladora para os síndicos. Porque o síndico hoje, ele é um gestor, né? Ele faz gestão de risco, de patrimônio, gestão financeira, gestão de pessoas, segurança, uma série de questões. Então, quer dizer, cada vez mais essa função se profissionalizou, né?
Sem dúvida alguma. A gente vê um grau de profissionalização muito alto. Não pode ser mais aquele que, às vezes, por ninguém queria e alguém ia lá e assumia, né? Tem que ser alguém com formação profissional específica, né? Está além de administrar um condomínio, e sim fazer gestão. Né? Gestão, né? E o mercado... temos normas de segurança que exigem conhecimento, Sim. profissionalismo, então não dá para ser amador. Hoje mesmo a gente falou sobre normas de segurança. Então a importância do síndico conhecer as normas, gás, PPCI, Sim. Seguro, elevador e saúde financeira do condomínio. São desafios diários que ele tem, mas tem normas que ele tem que seguir. E às vezes ele contrata e ele não sabe de nada. Passa toda essa responsabilidade que é dele, total, civil, criminal, na mão de um fornecedor. Ele vai responder por algum erro aí, né? A inteligência artificial, a IA, já pode ser, hoje já é uma ferramenta utilizada na gestão de condomínios? Pode ser uma ferramenta? Com certeza. E, assim, é uma ferramenta extremamente poderosa. A questão é que, assim, como qualquer ferramenta, se você não usa a ferramenta certa, você pode ter problemas, né? Não adianta você, por exemplo, tentar medir a temperatura com uma régua. Você tem que saber o que usar e como usar. Claro. Senão os resultados... Isso foi bom você ter trazido isso à tona, porque o fato concreto, qualquer pessoa que já teve alguma experiência com inteligência artificial sabe que, independente do que você pedir ou perguntar, a IA vai te dar uma resposta. Sim. A questão ela é a resposta certa? Você estruturou de forma correta? E é interessante que a IA está nos levando de volta a desenvolver uma habilidade de saber pedir. Saber como pedir. Por isso se enfatiza tanto hoje a questão do prompt, né? Existem até cursos de prompt, né, para desenvolver o prompt. Saber o que pedir para a IA. Do outro lado, tem aqueles que demonizam o uso da ferramenta. Dizem que isso aí não precisa... Mas assim, eu acho que a TV não matou o rádio, ou seja, uma coisa não torna inútil o conhecimento que você precisa ter. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo do engenheiro. O engenheiro é uma pessoa que sabe fazer a conta, mas isso não o dispensa de utilizar uma calculadora. É simplesmente mais inteligente você utilizar um instrumento que pode te auxiliar. Por outro lado, você precisa saber se a calculadora surtou e fez uma conta maluca, né? Precisa saber criticar aquilo dali. Então, auxilia o outro a ser cada vez mais produtivo. E o IA está sendo usado muito, auxiliando o síndico, para aquelas soluções diárias, né, e rápidas, né, Sérgio? Dentro do condomínio, tipo assim, faltou luz. O que normalmente se faz? Liga para a casa do síndico, que ele também é morador, que também está sem luz. Exatamente. Gente, na IA ele vai perguntar e vai dizer, olha, a Celesc, vamos entrar em contato com a Celesc, está aqui o número, a IA já facilita, né? Então, e se já é algo tipo assim, uma comunicação, por exemplo, da operadora, né, digamos, já está no Google e a IA já vai trazer. Já vai buscar lá. Houve um acidente e tal, já facilita. Isso é só exemplo, assim, superficial mesmo, né? Mas desde regras no condomínio, resposta, no momento, até para o síndico, no momento estamos fora do ar, no outro dia respondemos, se for urgente, ligue. Sim. Né? Então a IA. E amanhã a gente até vai falar sobre isso, sobre a IA, né? Sobre os síndicos 5.0, que trata aquele síndico que tem uma mentalidade empreendedora, que vai trazer inovação e a IA. E até o slogan da palestra é um tema da palestra. Tem síndicos que trabalham mais e tem síndicos que trabalham menos com IA. Né? Sim. A IA não vai substituir o síndico, né? Nunca. A pessoa vai ser sempre É uma fundamental. ferramenta, Mas né? também o síndico não precisa ficar respondendo o WhatsApp de madrugada, né? Vai ter alguém que faça isso, um assistente virtual que faça isso para ele. Agora, vocês mencionaram aí, claro, tem a questão do elevador, do gás, tem questões que envolvem segurança do prédio, segurança patrimonial. E hoje nós temos uma polêmica nova aí, que é a questão dos carros elétricos, né? Muita gente adquirindo carro elétrico, quer carregar o carro no condomínio, quer instalar lá um carregador, um wallbox, e aí quando o prédio não tem instalação elétrica adequada, os outros moradores que não têm carro elétrico não querem, isso tem sido motivo de muitas discussões nos condomínios. Como é que se resolve esse problema? Olha só, tem uma frase que geralmente começa em muitas assembleias ou discussões de WhatsApp, começa assim, mas isso é tão simples, é só... E aí a frase continua
saindo da boca de um morador que não tem toda a informação que ele precisa. Então, uma das típicas é essa que você mencionou. Mas é só instalar o wallbox. Bom, mas a pessoa não está enxergando. Primeiro que, para você poder instalar um ou X wallboxes ali, você precisa fazer um laudo de viabilidade para ver se a estrutura do prédio suporta colocar um ou X carregadores ali. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que, assim, existe uma série de normas e regras que precisam ser observadas, que variam de estado para estado, que não estão 100% consolidados, que ainda estão em discussão, muitas vezes em consulta pública, para você determinar exatamente quais são os dispositivos de segurança que você precisa instalar ali. Então, por exemplo, distância entre os carros, se precisa de um sprinkler, se você precisa de uma ventilação mecânica para extrair fumaça, se você precisa de detetor de fumaça ou de calor, esse tipo de coisa. Aí, terceiro, você precisa ver se a Assembleia aprova os investimentos que precisam ser feitos para aqueles. E aí, muitas vezes, o que você tem? Você tem uma comunidade que ainda é pequena dentro do condomínio, que tem ou se interessa por ter carros elétricos. Mas a maioria que está ali, que não quer, teoricamente vai precisar pagar a conta dessa instalação. Então, não é assim. Tem a questão do PPCI, que lá em cima a gente chama de AVCB, né? Tem a questão do seguro, que São também... Paulo avançou bastante nessa discussão, né? De resolver esse problema do carro elétrico. Sim, já está definida, né? Conseguiu criar os bombeiros norma, e tal, uma norma. Né? Aqui Florianópolis também, Santa Catarina também. Aqui tem uma questão pública agora, né? Questionamento público até dia 15 de agosto. Hoje falamos, né? No palco lá. Sim. Então, está indefinido, mas eu acredito que em breve já vai ter uma definição. Mas sempre vai gerar conflito, né? Geralmente o que o morador enxerga como simples não é simples. Não é simples. Né? Mas para quem não vai executar, não há responsabilidade. Então, assim, quem está se profissionalizando nessa área sabe a quantidade de informações que precisa buscar, porque no fim das contas a responsabilização cai em cima do síndico. Sim. Então, ele precisa estar cercado de todas as informações. E aí tem um aspecto que eu acho que a Sindep também está ajudando bastante, que é no sentido de educar as pessoas sobre o que está por trás daquela coisa que parece tão simples. E no fundo das contas, quem vai executar não é tão simples. Às vezes um prédio mais antigo tem de mexer em toda a rede elétrica, né, para suportar vários carregadores funcionando ao mesmo tempo, operando ao mesmo tempo. Botar um ou dois carregadores, como alguns condomínios fizeram, também não funciona. Porque quem é que vai carregar de madrugada o carro, quando ficar vago o equipamento? Né? Tem prédios simples que não suportam sequer instalar ar-condicionado. Exato. Imagina. Agora, vocês falaram aí nas portarias remotas. A gente viu nos últimos anos, principalmente aqui em Porto Alegre, uma substituição muito acelerada aí das tradicionais portarias 24 horas e tal, que tem um custo muito grande, de fato, para os condôminos. Está funcionando bem esse sistema? O que nós temos de mais moderno e nessa área de portarias remotas? Então, na feira, quem for visitar a feira, que tem visitação gratuita para síndicos, conselheiros, zeladores e administradoras, nós temos algumas marcas lá e estão trazendo um lançamento que não tem no Rio Grande do Sul ainda aqui no mercado condominial. Uma novidade. Uma novidade. É uma inovação que faz a detecção por roupa, camisa, tipo assim, o pet do morador tal, um pet, acharam um cocô de um pet. Vamos descobrir quem é o morador, ele vai colocar ali, pet, no sistema vai aparecer o pet e os cocôs do pet, cocô de pet. Consegue identificar o autor. Consegue. Camisa branca. Entrou alguém no condomínio de camisa branca, eu não sei qual. A mala, roubaram a minha mala. Ele vai botar mala, vai aparecer a mala que esteve naquele dia e ali vai ter imagem. Olha, então, muita inovação. Esse já utiliza inteligência artificial? Sim. E é o lançamento, tem um lançamento lá na feira. Então, é o mais moderno que a gente tem, tipo, mostra o calor, né? Partes quentes, tem toda uma visão, né? Eu acho que é mais um caso clássico desse é tão simples, é só. Geralmente assim, é tão simples, é só olhar as câmeras. Só que a pessoa não se dá conta de que tem que olhar 24 horas de filmagens das câmeras até encontrar o que está se buscando. Exatamente. O que ela está falando é justamente isso, né? A tecnologia auxiliando essa busca. O robô faz uma busca rápida e encontra. Não, em segundos. Ele fez um teste. Eu estava de azul, ele colocou assim... roupa azul. Apareceu 3 pessoas com roupa azul.
Apareceu a minha imagem em, assim, segundos, né? Então Isso é muita segurança, muito né? o trabalho do síndico, né? Sim, Bastante. muita insegurança para o morador, né? Porque às vezes a maioria, ainda mais com prédios modernos agora, Sim. por aluguel por temporada, pode acontecer várias coisas, crimes, e a gente não sabe, né? Nos corredores, Esse pode também acontecer. é um tema bastante polêmico, né, Ana? A questão dos aluguéis por temporada. Tem condomínios que barraram de vez isso aí. Não pode e pronto. Né? Sim, agora teve nessa decisão do STJ, né? Então tem que mudar a convenção, se tiver... Tem que mudar a convenção. Porque do tem condomínio. muitos investidores que compram imóveis para alugar, que faz parte do negócio deles. Sim, é um negócio. E as empresas que vendem imóveis, muitas vezes, enfatizam isso, né? Você vai fazer um investimento, vai ter o retorno, vai ter tantos mil por mês e não sei o quê, e a pessoa compra o imóvel pensando no retorno, né? Vocês falaram em pets. Pets ainda é um motivo de muito problema nos condomínios? Ah, com certeza, sempre. Porque as pessoas não entendem o seguinte, tem algumas questões que envolvem pet. Primeiro que, assim, é um direito constitucional das pessoas de terem seus pets. Isso está protegido pela própria Constituição. Sim. Né? Mas o convívio desses pets, muitas vezes, gera algum tipo de incômodo, ou seja, o cachorro que late, o gato que tem o xixi fedorento lá, ou que arranha as coisas. Uma coisa que eu não sei se as pessoas estão cientes, né, que pet aqui, esse direito, ele alcança, inclusive, o direito das pessoas terem animais que são exóticos, cobras, aranhas. Sim. Elas têm esse direito, tá? Isso é protegido pela Constituição. O convívio é que é sempre, assim, problemático no sentido da falta de informação. Então, por exemplo, é proibido o pet usar elevador. Isso não pode esse tipo de proibição. Obrigar o morador do 15º andar a subir pelas escadas. Entendeu? Com o cachorro. Exatamente isso. Então, assim, é proibido o pet circular no condomínio se não for no colo. Mas aí você entra numa outra questão, que, por exemplo, se for um idoso, se for uma pessoa deficiente, que não pode, né? Então, tudo isso, essa zona de desconhecimento, essa zona cinzenta, onde as pessoas não sabem direito o que é direito, o que é dever, geralmente gera atrito. O que a gente costuma brincar aqui, né? Gerenciar, administrar condomínios é fácil, o problema é que tem gente dentro. Esse é o problema, né? Agora, essa vigilância que nós temos hoje, que é importante para a segurança do prédio, câmeras por todos os prédios, às vezes ela pode invadir a privacidade das pessoas. E essas imagens, se forem mal utilizadas, podem gerar algum problema. Como é que se concilia isso aí? A questão da segurança, que é importante, com a questão da privacidade. Excelente. Bom, aí estamos entrando na área da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. A exposição das pessoas, da sua privacidade, que não pode, que gera um monte de casos mais clássicos. Olha, síndico, aconteceu uma coisa com sei lá, uma entrega, ou então com o meu carro e tal, e eu quero as imagens. Então, é bem comum o morador ir ao síndico exigir as imagens, mas ele precisa saber que não é bem assim que funciona, né? Para o síndico poder pegar essas imagens e ceder, nem que seja para mostrar, ou pior ainda, para entregar essas imagens para um morador, precisa de uma ordem judicial. Né? A coisa não é tão simples, porque há essa proteção da privacidade das pessoas. Há casos em que possa se mostrar isso daí? Sim, aqueles em que somente o solicitante aparece e mais ninguém, isso daí é uma situação em que você pode mostrar o que está acontecendo. Então, as imagens, elas representam a privacidade da pessoa, então ela tem que ter muito, muito cuidado, e ela não pode fazer essa exigência ao síndico, né? E muitas vezes elas exigem como se fosse um direito adquirido delas, isso não pode acontecer. E o síndico é o guardião, é o responsável por essas imagens? Sim. Ele é o responsável civil e criminal pela guarda dessas imagens, né? Inclusive essa guarda precisa também, a LGPD ela fala sobre isso, né? Qual é o objetivo dessas imagens, como elas são guardadas, quais são os dispositivos de segurança, por quanto tempo ficaram guardadas, tudo isso precisa ser exposto aos condôminos para que eles saibam exatamente o que está sendo feito com a imagem que faz parte da identidade deles. Síndicos não profissionais, que são moradores e que às vezes por questões pessoais não gosta do vizinho e pega no pé do vizinho, começa a perseguir o vizinho, isso
pode se transformar numa ação, por exemplo, por dano moral contra o condomínio? Contra o condomínio, assim, depende muito, depende da situação. Como a gente sabe, o síndico, por ser o responsável civil e criminalmente, ele responde no seu próprio CPF pelas ações que ele adota perante a administração do condomínio. Quando é que o condomínio pode ser responsabilizado? Quando o síndico agiu como síndico, ou seja, como representante do condomínio, e ele teve uma conduta que é ilegal ou equivocada, e que o condomínio não tomou nenhuma ação para fazer com que isso cessasse. Certo. Né? Então, até o momento em que o síndico ele erra, ele está respondendo pessoalmente. A partir daí, se ele continua errando e o condomínio não toma nenhuma atitude, como, por exemplo, destituí-lo, né? Aí ele passa a ser responsável subsidiário também. Essa questão do horário, 22 horas, horário de silêncio, continua valendo essa regra? É uma regra realmente que tem de ser observada? Foi muito bom você ter trazido essa questão. Ou depende da convenção de cada condomínio? Pois é. As pessoas têm... É muito bom você trazer isso, porque eu acho que é uma informação muito útil. Existe um imaginário coletivo de que tem a lei do silêncio e que dentro da lei do silêncio você tem que manter o silêncio, mas fora dela você pode tudo. Ah, sim. E esse é um erro. Né? Esse é um erro. Na verdade, existe um limite que é um limite que está normatizado, existe uma quantidade de decibéis, né, de 55 decibéis durante o dia e até 50 decibéis durante a noite, mas o que vale mesmo é o incômodo. E o incômodo é aquela coisa muito pessoal, ou seja, vai muito do bom senso. Então, por exemplo, se você está durante o dia com o vizinho com som aos berros. Sim, né? Não importa o horário, né? E tem uma pessoa doente na sua casa, ou não precisa estar doente, pode estar perfeitamente saudável, mas você está tentando trabalhar, hoje em dia é bastante comum as pessoas fazerem home office, ou pessoas que produzem conteúdo dentro de casa, influenciadores, fazem esse tipo de coisa, que precisam de silêncio e não conseguem porque a pessoa simplesmente está com um barulho interminável. Isso atinge também, por exemplo, os próprios pets. As pessoas acham que um cachorro latindo sem parar, que os outros têm que aturar isso, que isso não é verdadeiro. É óbvio que um cachorro late, e um cachorro latir porque o dono acabou de chegar ou porque está indo embora, isso é normal. Mas ele latir 10 horas por dia, sim, claro. Todos os dias, isso não é normal e nem deve ser tolerado por quem está se sentindo incomodado. E isso extrapola, inclusive, o próprio Código Civil, artigo 1336, que fala que os possuidores não podem fazer um uso da sua propriedade privada que afete a saúde, a segurança e a... São os 3 S. Saúde, segurança e salubridade... Esqueci agora do terceiro, dos seus condôminos. Mas tem uma previsão também no Código Penal, artigo 42, que prevê, inclusive, reclusão para quem transgredir isso daí. As reformas, furadeiras, essas coisas também entram nesse mesmo caso. Porque são incômodos passageiros, sazonais, é seu direito fazer uma reforma na sua casa. Claro. Você quer botar furar uma parede, tá tudo certo. O que não pode é se tornar um incômodo permanente e injustificado. Ana, Sindiespo vai até quando? Amanhã. Até amanhã. Até amanhã, no Barra Shopping, das 10 da manhã às 20 horas. É fechado para o público do setor? Sim, é exclusivamente para síndicos, conselheiros, zeladores e administradores. Faz inscrição no local lá ou faz pelo site. Muito bem. O site, vamos dar o site aqui, o endereço do site? É sindiespo.com.br. Está ali na nossa tela. Muito bem. Queria muito agradecer a participação aqui do Sérgio e a Ana, desejar a você sucesso nesse evento. Acho que é muito importante, mexe com a vida de todo mundo, quase todo mundo que vive em condomínio sabe que os problemas são muitos e temos aí muitas novidades, muita tecnologia nova chegando. Sucesso no evento, gente. Muito obrigada. É importante ter esse evento acontecendo em Porto Alegre. Excelente. E a primeira semana de ação climática segue com programação aqui em Porto Alegre. Com quase 90 atividades espalhadas ao longo de 7 dias, o evento ocorreu pela primeira vez aqui na capital gaúcha, 2 anos após as enchentes de 2024. A equipe de reportagem acompanhou hoje uma das discussões do evento. Confira a reportagem.
Como podemos fazer a diferença? Essa é a pergunta mobilizadora da primeira Semana de Ação Climática de Porto Alegre. No painel Soluções Climáticas Baseadas em Direitos Humanos, um dos tópicos discutidos foi o impacto que a vulnerabilidade social desempenha durante as tragédias climáticas. Durante as inundações de 24, a gente viu que dentro dos abrigos começaram imediatamente a se reproduzir situações de violência. E isso exigiu, né, não só da sociedade civil que estava tratando de apoio ali, mas também da política pública, encontrar soluções para proteger mulheres que estavam já dentro de abrigos em situações de violência, sendo ameaçadas, sendo perseguidas, meninas também. Além de organizações da sociedade civil e da luta pelos direitos humanos, o painel contou também com a presença de órgãos públicos, como a Defensoria, que trabalha diretamente no atendimento da sociedade durante eventos climáticos extremos. A questão é que a gente sabe que sempre em catástrofes climáticas, né, as pessoas que já vivem numa desigualdade social são sempre as mais atingidas. Nessa crise climática de 2024, esse público foi a mais abrangente. Então, pessoas que antes tinham uma situação econômica melhor também se viram prejudicadas. E a Defensoria vai atender, né, todas as pessoas que precisarem. As atividades da Semana de Ação Climática ocuparam diversos espaços de Porto Alegre, com assuntos como memória e reconstrução em tempos de mudanças climáticas. Sendo coincidência ou não, as atividades ao longo da semana foram acompanhadas de fortes chuvas no território gaúcho. Eu acho que foi bastante providencial essa Semana de Ação Climática acontecer no momento em que as chuvas, né, aconteciam no Rio Grande do Sul, que os alertas foram feitos com possibilidade de ventos fortes, com possibilidade de inundações, com possibilidade de novas tragédias. Foi muito providencial porque a gente pôde ver se a gestão pública deu a resposta, se preparou para o que advia. A gente está falando de um El Niño forte em breve, né, em agosto, setembro. Então a gente pôde observar e a gente viu que se algo é verdade que algumas coisas estão em curso, é verdade também que muita coisa está faltando. E na tarde desta sexta-feira ocorreu também o lançamento da primeira versão do Observatório da Resiliência Climática do Rio Grande do Sul. A iniciativa é uma parceria entre a Coalizão RS, PUC-RS e o Ministério Público Gaúcho e reúne dados para apoiar o monitoramento da reconstrução e adaptação do Estado. A programação da Semana de Ação Climática termina neste domingo com uma caminhada de encerramento que começa às 10h30 da manhã no Largo Zumbi dos Palmares. E a nossa reportagem conversou com o coordenador da Defesa Civil de Eldorado do Sul, já que a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para a elevação do rio Jacuí com níveis altos na cidade. Eldorado foi um dos municípios mais atingidos pela enchente de 2024. Os detalhes você confere agora. Mário, eu queria que você me desse um panorama de como está a situação no município nesse momento. A gente montou as bases de apoio e proteção de defesa civil já no dia 22, em função de termos... ainda não tínhamos o alerta, né? Mas tínhamos todo um cenário que era o Rio Taquari, também Rio Caí, com municípios que já estavam com cotas de inundação. Logo em seguida, começamos a monitorar e o nosso Rio Jacuí, que começou a ter ontem mesmo, citando mais próximo, na data de ontem, o Rio Jacuí, da tarde, e na noite, início da noite, ele teve altas expressivas, né? Então, o nosso Rio Guaíba tinha uma vazão boa, mas o nosso Rio Jacuí estava com uma alta e teve uma alta expressiva até o início da madrugada, que a partir daí, então, que ele entrou numa situação um pouco mais tranquila, uma elevação mais lenta, por conta de não tivemos vento ontem. O que ocorreu agora pela manhã? No meio da manhã agora, o nosso sistema de detecção de enchentes e alagamento detectou num dos pontos, no bairro Cidade Verde, na Rua Z, um retorno da água da área de delta para dentro da área urbana. Como é que ocorre isso? Temos um sensor lá dentro de um bueiro, que ele é próprio para a questão do alagamento, da chuva que cai na cidade e o sistema de
enfim, de esgotos urbanos não deixa a água sair, tá? Ele dá aquele represamento. Mas também nas enchentes, tá? Que é o nosso caso, por ser uma cidade muito, muito plana, essa água acaba acontecendo o seguinte, essa água acaba voltando da área de delta, né, de banhado, e foi o que ocorreu hoje. E acabou nos informando sobre isso. Tínhamos lá nesse bairro uma base ativada já com as equipes de pronta resposta já. Então já começamos a conversar com a população e colocar à disposição os recursos, né? Das famílias que quiseram sair do local, já que estão querendo sair. Também temos um abrigo, que por nós termos ativado o sistema todo já no dia 22, temos um abrigo humano montado, um abrigo animal também montado já. E quais as expectativas para esse fim de semana? Vocês acreditam que o nível do rio vai aumentar e atingir a área urbana? O que nós esperamos para os próximos dias? Para hoje, especificamente. O rio Jacuí, ele se encontra estável, em que pese termos tido esse acesso da área de água para a área urbana, ele se encontra estabilizando já. Nós estamos aqui uma cota de 3,36 no nosso sensor do bairro do assentamento Irga, e esse sensor aí, o nosso rio, aliás, o nosso rio ele acaba, ele está estabilizando, e os rios que estão a montante, que são o rio Jacuí, na cidade de São Jerônimo e Charqueadas, já se encontram em declínio, tá? Então, a tendência, né, nas próximas horas é que o próprio rio, aqui em Eldorado, na nossa medição, ele também entre numa certa estabilização e nas próximas horas até em declínio também, mais próximo de nós agora. No entanto, a gente tem uma outra situação. Por conta de já termos água já dentro da área urbana, não vamos continuar atendendo e ainda cuidar do outro lado da cidade, que aí temos uma ação do rio Guaíba, que é nos bairros Itaí, Sol Nascente e São Suci. Tá? Esse lado aí atua mais pela ação da água do Guaíba. E aí lá a peculiaridade é outra, a peculiaridade é o vento. Tá? Então temos lá uns níveis não tão altos, mas níveis consideráveis, né? Caixa de rio cheia. E se tivermos uma ação de vento mais tarde, na noite geralmente venta um pouco, podemos ter um pouco mais de elevação. Não uma elevação a ponto de grandes extravasamentos, mas já podemos ter alguma coisa de água, de repente, da mesma forma como foi de dia no lado do Jacuí, teremos à noite do lado do Guaíba. Também existe uma previsão de uma nova sequência de dias chuvosos para a semana que vem. Além disso, a gente está em um ano de El Niño. Os próximos meses devem ser muito chuvosos no Rio Grande do Sul. Diante disso tudo, a cidade está preparada para receber toda essa chuva? Sempre que me perguntam se está preparada, eu costumo dizer, está mais preparada. Por quê? Por que eu te digo mais preparado? Porque todo o comportamento dessa nova gestão é nesse sentido, de fazer o dever de casa. A questão do hidrojateamento, toda a nossa microdrenagem urbana, que fomos fazendo aos poucos, e hoje ainda temos a questão de o que vai resolver o nosso problema, digamos assim, num ponto de vista maior, seria o DIC, né, a construção do DIC, que já está no anteprojeto, mas enquanto não temos isso pronto, o que se faz? Então agora a gente tem um exemplo prático disso que você está me perguntando. No bairro Picada, onde eu te dei o segundo ponto onde a água está retornando pela rua Martim Poeta, nesse local, bem embaixo da BR-116, tínhamos lá uma vazão bem menor anteriormente. O que já se fez nesse local lá? Foram colocadas galerias lá. Essa galeria hoje está tirando 5 vezes mais o volume de água do que 2024, 2023. Até mais de 5 vezes, tá? Porque são galerias grandes. E elas estão tirando muita água de um lado, que é o Rio Jacuí, colocando para o outro em direção ao Rio Guaíba. Isso puxa o fluxo da água que estaria impactando dentro da cidade já de um rio jogando para o outro. Então, é um dos exemplos. E a nível de defesa civil, de todo o ecossistema de defesa civil, até com o próprio entrosamento com a defesa civil do Estado, que se tem uma defesa civil bem mais preparada, bem mais equipada, né? E também o exemplo é o que se tem agora acontecendo, né? Estamos preparados 2 dias antes já de dar a entrada da água dentro da cidade, dentro da área urbana. Estávamos com as equipes já
já 48 horas antes, já prontas para o pronto emprego dessa situação que acabou acontecendo. E no ponto de conexão desta noite, nós vamos rever o programa sobre os impactos das bets no consumo dos brasileiros, inclusive consumo de alimentos. Os gastos com bets têm desviado recursos aí da população, recursos importantes que até então eram destinados, inclusive, à alimentação. Um programa que foi muito interessante, nós vamos reprisar hoje à noite. Já fica aqui o convite para todos vocês. E a seguir, nós vamos ficar por dentro das notícias do futebol com o comentarista Rogério Amaral. É depois do intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora do futebol. E já que o assunto é futebol, eu estou aqui com Rogério Amaral. Acabou a Copa do Mundo, Rogério. Agora estão aí no nosso radar os principais campeonatos, os nossos campeonatos e a dupla Grenal aí volta a ser o centro das atenções. Boa noite, Irineu. Boa noite. Satisfação. Rogério. Inclusive já começam a rodar os memes, enrolar os memes na internet, né? Que seriam torcedores e protestando de Grêmio Internacional, protestando porque volte a Copa do Mundo. Eu vou te dizer uma coisa, Rogério, sem querer atrapalhar o teu comentário, vou te dizer uma coisa. A gente se acostuma mal com a Copa do Mundo. Claro, você vê partidas extraordinárias, times extraordinários. É um nível de futebol. É um nível de futebol de sonho, né? Quando a gente volta para a nossa realidade, é uma decepção. Até se imaginava, Irineu, que nesta edição da Copa do Mundo que acabou recentemente, com o aumento do número de seleções, nós teríamos muitos jogos fracos. Sim, sim. E o que se viu foi justamente o contrário. Seleções como, por exemplo, a de Cabo Verde, surpreendendo e fazendo bons jogos. Sim, sim. Bons jogos. Sim. Então, a expectativa é de que isso, para a Copa do Mundo de 2030, que teremos um aumento ainda em relação a essa Copa do número de seleções, é que a gente continue progredindo o futebol de países que não são muito cotados e muito nominados. Sim. Como foi, eu disse, o exemplo de Cabo Verde, nessa Copa. Então, não realmente... teve jogo ruim na Copa, né? A gente pode ter alguns melhores que outros, mas assim, ruim, um nível muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente não está acostumado a ver isso todo dia. Mas voltamos à nossa realidade. A nossa realidade. Né? E a nossa realidade ontem já mostrou lá na altitude de La Paz, na Bolívia. Aliás, é uma altitude, né? É uma altitude. Quanto é que é? 3.600 metros. 3.600 metros. O que me chamou a atenção, Rogério, foi o seguinte: o Grêmio foi primeiro para Santa Cruz de La Sierra, que fica ali mais ou menos 400 metros de altitude em relação ao nível médio do mar. E depois sobe para La Paz quase na hora do jogo. Desce do avião e já vai para o estádio, não vai nem para o hotel. Isso não é ruim para os atletas? Não, isso é científico. É científico, não a comprovação da ciência é de que você precisa de, pelo menos, para se adaptar na altitude, no ar rarefeito, você precisa de 1 semana a 10 dias, não é? E que você indo poucas horas antes do jogo, não sente tanto, sente, mas não tanto, essa questão da falta de ar, do ar para respirar. Tem outros efeitos que aí você precisa se acostumar. Por exemplo, como o ar é rarefeito, tem menos atrito. Tendo menos atrito, a bola do jogo ganha mais velocidade. Sim. E isso sim, os jogadores, inclusive, tivemos lances ontem, jogadores do Grêmio, que se atrapalharam com isso. Principalmente quando a bola quica no gramado, normalmente quicando ela já ganha um impulso, com o ar rarefeito mais ainda. E aí vai ter que ser mais ágil ainda. Aí então essa adaptação demora mais do que 10 dias, essa aí teria que jogar. Mas enfim, o Grêmio perdeu, né, 3-2 para a equipe do Bolívar, por conta também muito dessas questões aí da altitude, da adaptação, ao modo de jogar o futebol na altitude, mas 3-2 não é um resultado descabido, vamos dizer, para recuperar aqui no jogo da volta, fazer 2 gols de diferença e seguir classificado na Copa Sul-Americana.
Vamos ver. Agora, quem vai nos contar como é que foi, torcedor gremista, se já viu, vai ver novamente, né? 3-2 aí, quem nos conta a história do jogo é Lucas Canever. O Grêmio saiu em desvantagem nos playoffs da Copa Sul-Americana. Com 1 minuto de jogo, o Bolívar abriu o placar em La Paz com Cauterúcio. Quando a zaga boliviana falhou, Vila Sante empatou. Mas 2 minutos depois, Robson Matheus colocou os donos da casa na frente mais uma vez. Ainda no primeiro tempo, TT chutou de fora da área. A bola desviou na defesa e morreu no fundo da rede. 2-2. E foi na etapa complementar que Asprilla completou o cruzamento e garantiu a vitória do Bolívar. 3-2. Com o resultado, o Grêmio precisa vencer o jogo de volta por uma diferença de 2 gols ou mais para conquistar uma vaga nas oitavas de final. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 7h na Arena. Uma derrota é sempre um resultado negativo, mas aqui no caso temos que entendê-la como a primeira parte de uma eliminatória. Isso não transforma o resultado em algo positivo, não é positivo, é negativo, mas está no intervalo. É uma eliminatória com 2 jogos e, portanto, partimos para o segundo jogo com a convicção de querer passar na eliminatória. A convicção que entramos aqui é a mesma que levamos para o segundo jogo. O Severino, que é o auxiliar técnico do Luiz Castro, né? Sempre lembrando, o Luiz Castro não viajou por determinação médica, ele já teve 2 episódios de pneumotórax, então por isso a recomendação que não fosse para altitude. E tem razão, dá para reverter, como eu disse, 3-2, diferença de 1 gol. Tudo bem que o torcedor vai dizer, mas o Grêmio não tem feito muitos jogos aí que tenha ganhado com uma diferença de 2 gols. Ok, mas agora é momento decisivo. Tem que vencer por 2 gols. Se vencer por 1 de diferença, vai para as penalidades aí a decisão e sempre é mais arriscado. Agora joga em casa, numa altitude com a qual está acostumado. Agora, Rogério, com essa vantagem mínima aí, o Grêmio tem chance de virar, claro, como você disse, mas está preocupado também com o brasileiro, né? O torcedor pode acreditar que o tricolor vai ter cabeça para esse jogo aí? Eu acredito que sim, esse domingo é contra o Fluminense, não é uma parada difícil realmente, mas é dentro da arena. E o que nós vimos do Grêmio ontem, apesar de algumas dificuldades, não apenas por conta dessa, vamos dizer, peso da bola, que a bola fica mais leve, como eu disse, mas tivemos algumas dificuldades no setor defensivo do Grêmio. Eu acredito que isso o Grêmio corrija para o jogo de domingo. E o lado positivo é que você teve no Vila Sante, por exemplo, que jogou muito bem, você teve o próprio TT, que fez gol. Então tem pontos positivos também que a gente pode tirar desse jogo e que pode projetar para o domingo na Arena diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, vamos ver, Ineu, sobre esse jogo, a reportagem da Ana Lúcia Soares. Sem muito tempo para pensar na derrota pela Copa Sul-Americana, o Grêmio já volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Domingo, o tricolor recebe o Fluminense às 6h30 na Arena. A 1 ponto da zona de rebaixamento, o time de Luiz Castro precisa de uma vitória para se afastar do Z4. Para a partida, o técnico terá o reforço de Carlos Vinícius, que cumpriu suspensão e não enfrentou o Bolívar de Amuso, que também não jogou, cumprindo o protocolo de concussão. Além deles, o meia-atacante de Cabo Verde, Giovanni Cabral, foi regularizado na CBF e está liberado para atuar. Pelo lado carioca, Thiago Silva pode fazer a sua reestreia. O atacante John Kennedy cumpre suspensão e Hulk deve ser titular. Com o Amuso aí, o Carlos Vinícius, eu acho que o time que enfrenta o Fluminense, né, Rogério, é melhor que o que perdeu para o Bolívar, né? Então o Grêmio pode garantir um bom resultado. Sim, é importante, né? Além dos acertos, né, que eu frisei que o Grêmio teve, não deixou de ter, tanto que marcou 2 gols ontem na altitude de La Paz, o Grêmio tem, como disse a Ana Luísa, esses retornos aí importantíssimos, né? Do Amuso, no lado esquerdo, e principalmente do Carlos Vinícius, que é um dos goleadores do Campeonato Brasileiro. Então isso é importante. Aliás, o Carlos Vinícius foi suspenso aí na Sul-Americana,
não jogou ontem e não vai jogar a partida da volta também, porque a suspensão do Carlos Vinícius foi de 2 jogos na Sul-Americana. Mas como domingo é Campeonato Brasileiro, não é? Então é outra história. E já pode, inclusive, esse jogador, né, o Giovani, de Cabo Verde, que o Grêmio contratou... Giovani Cabral. Já pode jogar. Já pode jogar no domingo. Ele pode jogar? Sim, já saiu. Quem ainda não tem a situação regularizada, até eu vou pedir a confirmação, porque era uma possibilidade de sair no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, o lateral direito, o Diego Caito, que foi contratado do Goiás, tá? Na expectativa que saísse hoje ainda a condição dele, tá? Para que ele pudesse atuar, e nós vimos que o Grêmio realmente tem dificuldades. O Pavon é um jogador que vem atuando improvisado na lateral direita e seria importante se o Diego já pudesse atuar. Mas, de qualquer maneira, os reforços fundamentais que eu entendo para esse jogo diante do Fluminense são justamente esses que disse a Ana Luísa aí na reportagem, tá? Que são o Amuso e o Carlos Vinícius especialmente. Agora, o Everton, né, o goleiro do Grêmio, ele salvou o Grêmio de um placar mais elástico lá com o Bolívar, né? Vai ter trabalho de novo? Não, é provável que sim, né? O Fluminense, que contratou o Hulk, né? Era jogador do Atlético Mineiro, o Hulk já está atuando entrosado com o time do Fluminense e, sem dúvida alguma, é um acréscimo para a equipe carioca e uma dificuldade a mais para a equipe do Grêmio, não resta dúvida. Então, o Everton, com certeza, vai ter bastante trabalho aí com esse ataque do Fluminense. Vamos falar um pouco de Inter, Rogério, Inter e Atlético. O Internacional, que já está em Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem de uma vitória importante nessa rodada que voltou do Campeonato Brasileiro, né, a rodada passada. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo em São Paulo. Tá? Às vezes isso pode ser até favorável para o adversário, no caso o Internacional, porque lá o Atlético ganhou lá em São Paulo, talvez sinta-se assim como uma missão cumprida. Chega muito confiante. Exatamente. Vem lá, confiança em alto e tal. Mas a gente conhece também o técnico do Atlético Paranaense, o Odair Hellmann, que é um treinador formado no Internacional, e o Odair é muito rígido com tudo isso. Então o Internacional não deve ter vida fácil diante do Atlético Paranaense amanhã e precisa se recuperar depois da derrota que teve em casa na quarta-feira para a equipe do Cruzeiro. Quem nos conta é o Giovani de Oliveira. O Internacional já está em Curitiba para o confronto contra o Atlético amanhã. A tarefa não é simples. O adversário é terceiro colocado no Brasileirão e vem de 3 vitórias seguidas. A última de virada contra o São Paulo na capital paulista. Para o confronto, o Furacão não terá o zagueiro Arthur Dias, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o técnico dos paranaenses, velho conhecido do Inter, Odair Hellmann, pode ter o retorno do lateral direito Benavides. Já o Inter segue sem o goleiro Rocher, em fase de retreinamento após lesão. Para seu lugar, a tendência é que Antony continue no time. Mas o recém-contratado Matheus Cunha já tem condições de estrear. O zagueiro Vitor Gabriel cumpre suspensão após a expulsão contra o Cruzeiro e também desfalca o time. Vitor Gabriel, inclusive, pode desfalcar por longo tempo, né? A Procuradoria, no caso o subprocurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, fez a denúncia, considerando essa jogada que nós vimos aí, não apenas como jogada violenta, mas como agressão. E aí a agressão pode dar uma punição de até 180 dias para o jogador do Internacional. Mas isso aí vai estar em julgamento e o Departamento Jurídico do Internacional já está atento para isso, né, para tentar uma possibilidade de uma pena menor aí para o Vitor Gabriel. E o Matheus Cunha provavelmente não vai ser o titular, né? O Antony deve continuar como titular, mas o Matheus Cunha, recentemente contratado, o goleiro que era do Cruzeiro, né, vai ser o reserva imediato do Antony nessa partida. A informação que você solicitou, Rogério, sobre o Diego Caito, já temos, então saiu. Saiu no BID. Saiu no BID. É isso aí. Então ele tem condições, assim como o Giovani Cabral, né, o cabo-verdiano, que o Grêmio contratou.
Apenas que o Giovani, depois da Copa do Mundo, nesses 10 dias, não fez nenhum treinamento, né? Então tem que saber se ele vai estar em condições. Mas o Diego Caetto, que veio do Goiás, esse tem condições saindo no bid, condições, vamos dizer, físicas de atuar. Agora, o Inter tem uma sequência complicada pela frente, né, Rogério? Sim. Depois do Atlético, aí tem o Flamengo, tem os jogos com Corinthians, Palmeiras, vai ser um período aí difícil para o torcedor, né? O Internacional tem Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, aí tem Corinthians pela Copa do Brasil, ambos no Beira-Rio, depois tem Palmeiras fora de casa pelo Brasileiro, e depois Corinthians fora de casa, decidindo vaga, classificação na Copa do Brasil. Realmente é um senhor teste aí, não digo nem para o time do Internacional, mas um teste para o torcedor colorado. É difícil. Vamos voltar para... Copa FGF. É isso, a Copa Federação Gaúcha de Futebol. Que nós tivemos a final disputada ontem em Pelotas, entre Brasil de Pelotas e Gramadense. O Gramadense tinha vencido a primeira partida, o jogo que foi aqui em Porto Alegre, no estádio do São José, o Paço da Areia, e tinha vencido por 1-0. Então, um empate bastava para o Gramadense. Só que jogando em Pelotas, no estádio Bento Freitas, com a força da torcida, o Brasil de Pelotas reverteu esse placar na igualdade. Fez 2-1, saldo de gols igual, então a decisão para as penalidades máximas. E aí brilhou o goleiro do Gramadense. Vamos dar uma conferida aí na reportagem do André Pereira. O Gramadense é o campeão da Copa FGF, que nesse ano recebeu o nome do capitão do Tetra, Dunga. Depois da vitória do time da Serra sobre o Brasil de Pelotas por 1-0 no estádio Francisco Noveleto, a decisão no Bento Freitas começou com lateral straight, abrindo o placar para o Chavante no primeiro tempo. No segundo, o time de Gramado reagiu. Kerley entrou livre na área e foi derrubado pelo goleiro Davi. Murilo bateu e empatou. Mas no finalzinho do jogo, mais um pênalti marcado. Dessa vez para o Brasil de Pelotas. Morbeck bateu e fez. Com o empate no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis. Todos os 5 cobrados pelo Gramadense foram convertidos. O Chavante também ia acertando todas as cobranças. Até que na última batida, goleiro Maicon, com o pé, defendeu a cobrança de Júlio Simas. Com o título, o Gramadense evita o bicampeonato do Brasil de Pelotas e se sagra campeão da Copa FGF pela primeira vez. E o Gramadense já está com esse resultado de campeão, classificado para a Série D do Brasileiro do ano que vem. O Brasil de Pelotas vai disputar a Copa Sul Minas e, mais do que isso, o Gramadense vai decidir a Recopa Gaúcha com o vencedor do Campeonato Gaúcho esse ano, que foi o Grêmio. Então, veja que o Gramadense realmente dá com um status aí se elevando cada vez mais. Parabéns aí para o Gramadense de Gramado, né? Era o que estava faltando para a Serra. Nós estamos aqui chicoteados pelos ponteiros do relógio, mas eu preciso te fazer ainda uma última pergunta. E o futebol feminino? Então, o futebol feminino também precisa ter uma reação dos nossos clubes aqui. O Grêmio está jogando nesse momento com o Flamengo, é o 9º colocado, tem 17 pontos no campeonato. O Inter enfrenta o Fluminense hoje ainda, o Inter é o 8º com 20 pontos, e o Juventude enfrenta a Ferroviária, e é o 14º com 9 pontos. Então, o melhor colocado até agora é o Internacional, né, que é o 8º. O Grêmio está perto em 9º, mas precisamos ter uma reação para classificar, e principalmente o Juventude, classificar todos os 3 times gaúchos no feminino. Obrigado, Rogério Amaral. Bom final de semana. Obrigado. E o RS em Movimento vai ficando por aqui. Sigam com a nossa programação. Um ótimo final de semana para todos.